Olá a todos, bem-vindos ao nosso 10º vídeo da nossa série sobre aplicações. Hoje é um vídeo um pouquinho mais técnico. Eu vou demonstrar somente um resultado para vocês, um teorema, que é o princípio da inclusão-exclusão. Ok? O princípio da inclusão e exclusão é basicamente uma fórmula geral para o cardinal de uma união qualquer. Né? Vocês lembram que quando é uma união disjunta, temos que o cardinal dessa união disjunta é a soma, né, dos cardinais de cada conjunto, e não temos isso para união qualquer, porque lembre-se que se é uma união qualquer, isso quer dizer que eles podem ter uma interseção, né? Então, se a gente quer saber a cardinalidade disso, meio que a gente tem que tirar o fato que a gente conta duas vezes a interseção. Ok? Então, meio que quando a gente quer generalizar essa forma de união, ela fica bem complicada, né? Fica esse termo aqui com duas somas, ok? Eu vou explicar primeiro a fórmula para vocês antes de começar a demonstrar, e depois eu vou partir para a demonstração, tá bom? É, é uma fórmula que é complicada, tá? Não vou negar para vocês. Muita gente pode falar que ela parece complicada, mas não é. Ela é complicada, ok? Ela é basicamente a cada iteração de k a gente vai variar o símbolo, ok? Então essa é a primeira soma, então a gente vai somar uma variação de símbolos. E essa soma aqui, então notada dessa maneira aqui, desses i1 a ik entre 1 e n, desses a e j, isso é basicamente uma soma das combinações possíveis, tá bom? Então a gente vai primeiro entender, então a gente vai pegar se n igual a 2, né? Então a gente está fazendo a união de dois conjuntos. A gente conhece a fórmula de cabeça, eu demonstrei ela 2 vídeos atrás, tá? Eu demonstrei ela de uma maneira mais simples. E vamos ver se essa fórmula vai se manter por n igual a 2. Né? Então, se n igual a 2, a gente vai ter dois casos. Né? Se n igual a 2, então k vai valer 1 e k vai valer 2. Né? Então, se a gente pegar a parte que k é igual a 1, né? Se k é igual a 1, temos menos 1 potência 0. Menos 1 potência 0 é 1, ok? Temos 1. E agora temos as somas, então teremos a soma de I1 do cardinal de A e 1, ok? Isso quer dizer o quê? Isso é basicamente a soma das combinações possíveis que a gente pode fazer com um conjunto, né? Então, nós temos dois conjuntos, temos A1 e A2, porque é n igual a 2. Então, teremos o cardinal de A1 mais o cardinal de A2. Essa é a única combinação possível, né? Porque a gente está fazendo uma combinação com um conjunto cada. Então, né, não temos outra opção. Temos que ter cardinal de A1 mais o cardinal de A2. Agora, se k é igual a 2, então, segundo termo dessa soma, teremos menos 1 potência 1, então isso fica menos 1. Né? Então, teremos um menos aqui. A soma de I1 inferior ou igual a I2 do cardinal, desse caso da interseção agora, então teremos A e 1 interseção A e 2. Tá? Isso quer dizer o quê? A gente ainda vai somar as combinações possíveis de uma interseção entre dois conjuntos. Vocês veem bem que a gente não tem muitas opções, né? Uma interseção entre dois conjuntos é ela mesma, né? Porque mesmo que a gente mudar a ordem, então fizer tipo A2 interseção A1, isso igual a A1 interseção A2, né? Ela é comutativa. Ou seja, aqui teremos menos o cardinal de A1 interseção A2. Ok? Essa é a única combinação possível. Então, se a gente quer fazer o cardinal de A1 união A2, teremos a soma, né? Então, a junção dos dois termos. Então, teremos cardinal de A1 mais o cardinal de A2 menos o cardinal da interseção. E essa é a fórmula que a gente conhece já. Essa forma que eu tinha demonstrado de uma maneira diferente. Bom, nesse caso eu não demonstrei ela, né? Eu só apliquei a nossa fórmula para ver que realmente ela funciona. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o caso de n igual a 3. Por que eu vou mostrar mais um caso para vocês? Para vocês entenderem bem o que é essa soma de combinações possíveis. Né? O caso n igual a 2 ele é muito simples, porque a gente não tem combinações possíveis, a gente só tem somente uma a cada caso. O caso n igual a 3 é diferente, a gente vai ter algumas que a gente vai ter que listar, e aí vocês vão entender bem o que significa essa soma de combinações. Né? Então vamos fazer cada termo. Então o termo k igual a 1, isso é a soma de i1 do cardinal de A e 1. Então, essa é a combinação
né? Quando a gente não tem uma interseção, é o cardinal de um conjunto com três conjuntos. Então a única combinação possível seria a cardinal de cada um. Então o cardinal de A1 mais o cardinal de A2 mais o cardinal de A3. Ok? Essa é a única combinação possível, porque cada cardinal a gente está fazendo um conjunto, né? Então não temos muitas combinações possíveis. Agora o caso K igual a 2. Esse caso vai ser um pouquinho mais complicado. Então vai ser a soma de I1 inferior igual a I2. No caso menos, né? Porque é menos 1 potência K menos 1. Então teríamos um menos essa soma. Cardinal de AI1 interseção AI2. Lembre-se que aqui a gente quer as combinações possíveis de uma interseção entre dois conjuntos, sabendo que temos três conjuntos. Né? Então temos que listar. Então vai ficar menos. Então a primeira combinação seria o cardinal de A1 com A2. Ok. Mais. A outra combinação possível seria A2 com A3. Então cardinal de A2 com A3. E a última combinação seria o cardinal. Desculpa a moto. Seria o cardinal de A1 com A3. Ok? Então, quando eu falo de combinações, temos a interseção entre dois conjuntos, sendo que no total a gente tem três conjuntos e a gente tem que usar os três. Ok? E o caso igual a 3, o K igual a 3, ele vai ser simples, tá? Então vai ficar menos 1 potência 3 menos 1, então menos 1 potência 2 vai ficar um mais. Então vai ficar a soma de I1 inferior ou igual a I2 inferior ou igual a I3 do cardinal de uma interseção entre três conjuntos, sendo que nós temos no total três conjuntos. Então I2, I3. Então vocês veem bem que a gente só tem uma combinação possível, né? Seria o cardinal de A1 interseção A2 interseção A3. Ok? Bom, eu não vou reescrever tudo para a gente não perder tempo, mas seria a soma de tudo isso. E esse é o caso da união, o cardinal da união de três conjuntos. Bom, agora que nós entendemos a fórmula, a gente vai tentar demonstrar ela. Existem dois tipos de demonstração. A primeira demonstração, que é a mais comum, caso vocês já tenham visto uma prova dela, ou talvez vocês já viram alguns vídeos antes desse, seria por indução, ok? Eu já fiz algumas provas por indução no canal, elas são relativamente simples. Essa prova por indução especificamente eu acho ela meio complicada, porque a gente não sabe muito bem o que a gente está falando, né? A gente tem uma soma de combinações que aumenta o número de combinações. Eu pessoalmente não gosto muito dela, mas ela é possível, ela é até a mais conhecida e a mais ensinada. Então, caso vocês estejam procurando uma prova por indução, com certeza vocês vão achar por aí. Eu vou propor para vocês outro tipo de prova que eu prefiro, que é usando a função característica, ou a função indicadora. Eu fiz um vídeo especificamente sobre essa função na série de conjuntos mesmo, né? Então, o que seria uma função indicadora ou característica? Seria uma função, então, por exemplo, se temos um conjunto A, então a função característica de A é uma função então de A, no caso, desculpa, uma função de E a valores 0, 1, ok? Então seria tipo A seria estar incluso em E, incluso ou igual. E essa fórmula ela envia o quê? Então ela pega um x e ela associa 1 se x pertence a A e 0 se não. Ok? Então a função característica ela basicamente é uma função, como o nome diz, o outro nome seria indicador, ela indica se um elemento pertence ao conjunto. Né? Então se a indicadora de A vale 1, isso quer dizer que x, então o elemento x ele pertence a A. Ok? Então vocês veem bem que uma definição diferente do cardinal de A seria a soma das indicadoras. Seria a soma de todos os x que pertencem a E, lembrando que E é o espaço que engloba A, tal que as indicadoras de AX, no caso seria a soma de tudo isso, desculpa, seria a soma de tudo isso, por quê? Porque se a gente soma todos os elementos que pertencem a A gente claramente tem um cardinal de A, ok? E a gente vai usar essa definição do cardinal para demonstrar a nossa fórmula. Então vamos lá. A gente quer descobrir qual que é o cardinal da união, então união de I igual a 1 a N de AI. A gente quer descobrir isso. Então a única coisa que a gente sabe, sabendo da função indicadora, é que isso é igual à soma de x pertencendo a E das funções indicadoras da união de I igual a 1
AN de AI de x. Ok? Essa é a definição da cardinalidade que a gente fez com as funções indicadoras. Ok? Todos os resultados das funções indicadoras eu vou convidar vocês a verem um vídeo específico, que eu vou botar na descrição, tá? A gente sabe, e eu demonstrei naquele vídeo, que a função característica de A união B seria a função característica de A, mais a função característica de B, menos a função característica, o produto da função característica de A e de B. Ok? Vou botar o vídeo em descrição para vocês descobrirem de onde que vem essa forma. Ok? Então, vamos lá. Então, a função característica da união, então, de I igual 1 a N de AI de x, isso igual ao quê? Bom, a gente sabe que a função característica de uma união ela é meio complicada, porque a gente vai ter esse produto. Então, se a gente quer generalizar isso, vai ficar meio complicado. Mas a função característica de uma interseção é simples, porque a função característica de A interseção B é o produto delas. Tá? Isso daqui é igual à função característica de A interseção B. Então, nosso objetivo é trabalhar com interseções, porque elas são muito mais simples. Ok? Então, lembre-se, né, da série de conjuntos mais uma vez, que isso daqui a gente pode escrever como o complementar da interseção de I igual a 1 a N dos complementares de AI. Ok? Pelas leis de De Morgan, né, a interseção dos complementares é o complementar da união e o complementar do complementar é a união. Ok? Eu convido vocês a reverem as leis de Morgan para ver de onde que veio esse resultado. Ok? E a função indicadora de um complementar seria 1 menos a função indicadora da interseção de I igual a 1 a N dos complementares de AI. Ok? Então, se a gente escrever aqui embaixo para continuar o nosso cálculo, então AI de x, temos 1 menos, e lembre-se que eu falei que a interseção a gente gosta porque a gente sabe que é simplesmente um produto. Então a gente pode escrever isso de uma forma de um produto. Então vai ser o produto de I igual a 1 a N das funções indicadoras dos complementares de AI, de x. Ok? E agora o que a gente vai refazer é reescrever isso daqui. Né? A gente tem a indicador de complementar, então vai ficar 1 menos o produto de I igual a 1 a N de 1 menos as funções indicadoras de AI de x. Ok? Bom, agora nosso objetivo é descobrir como que a gente pode simplificar esse produto, né? Porque, bom, a gente transformou tudo em produto, a gente recuperou a nossa função indicadora de AI, mas como que a gente pode simplificar isso? Bom, na dúvida, quando vocês não conseguem ver de cara, que eu acredito em vocês porque não é tão simples, a gente distribui um pouco e vê o que vai acontecendo. Então, se a gente distribuir isso, vai ficar então 1 menos a função indicadora de A1 vezes 1 menos a função indicadora de A2, etc. Ok? E a gente vai começar a distribuir isso. Então, quando a gente começa a distribuir, a gente vai ter, por exemplo, 1 menos a função indicadora de A1 menos a função indicadora de A2 mais o produto delas, A1, A2, vezes o resto. Né? Se a gente distribuir os dois primeiros termos e depois distribuir o primeiro termo com o terceiro termo e etc. Então vocês veem bem que a gente sempre vai ter 1 menos alguma coisa. Então, a gente sabe que o produto vai ser igual então, a 1 menos algo que varia o símbolo. Né? Uma soma que varia o símbolo. Então, teremos uma soma de k igual a 0 a n de menos 1 potência k. Isso vai ser a nossa a variação do símbolo. Né? Então, k igual a 0 vai ficar 1, se k igual a 1 vai ficar menos 1. Né? Então, vai variar o símbolo. Né? E aqui, bom, vocês vão distribuindo, se vocês não conseguem ver no segundo termo, vocês distribuem mais um termo, e vocês vão perceber que na verdade é simplesmente o que a gente estava fazendo antes, quando eu estava mostrando o exemplo para vocês, das combinações. Então seria uma soma que varia o símbolo, da soma das combinações, então de I1 a IK, mas nesse caso seria de funções indicadoras. Então seria a função indicadora de AI1 vezes, etc., a função indicadora de IK. Ok? Então eu convido vocês a reescreverem bonito cada etapa para vocês perceberem como que a gente passa dessa linha a essa. Né? Então, essa primeira soma é basicamente a soma dos símbolos que variam, e isso daqui seria das combinações possíveis. Tudo bem?
Agora, a gente vai fazer uma translatação desse símbolo soma, tá? Eu vou fazer uma série sobre somas, fiquem tranquilos. Basicamente, vocês podem perceber que o caso k igual a zero, tudo isso daqui vai ficar igual a 1, porque aqui vai ter vezes 1, e aqui menos 1 potência zero vai ficar 1. Né? Então, o caso k igual a zero igual a 1. Então, esse daqui é o caso k igual a zero. Então, meio que a gente pode translatar e começar essa soma em 1. Ok? Então, a gente vai começar a soma em 1. Então, vai ficar k igual a 1 a n. Temos um menos aqui. Então, menos seriam menos 1 vezes menos 1 potência k. Então, ficaria menos 1 potência k mais 1. Tá? Eu convido vocês a reverem as suas somas, tá? Basicamente é uma transnotação. O caso k igual a 0 igual a 1. Então, isso daqui eu posso entrar na soma e começar ela em 1. E esse menos vai multiplicar esse menos 1 potência k. Então, temos menos 1 potência k mais 1. E o segundo termo não vai mudar. Ainda bem, né? Porque já estamos fazendo muitas mudanças ao mesmo tempo. Então, só vou reescrever para vocês. Aí, k. Ok, temos isso. Só que agora, esse segundo termo aqui é basicamente a indicadora de uma interseção, porque temos um produto. Né? Então, o primeiro termo não vai mudar, vai ficar k igual a 1 a n de menos 1 potência k mais 1, vezes a soma das, eu vou falar permutações, seria das combinações, de ik, da indicadora, da interseção de j igual a 1 a k, de a e j. Ok? Porque temos um produto de funções características, então isso é a característica de uma interseção. Ok? Só lembrando para vocês que esse 1 menos toda essa soma seria esse 1 menos o produto, né? Então o produto a gente distribuiu, né? A gente reconheceu o produto, e aqui eu me expressei errado, né? Seria 1 menos o produto que a gente conseguiu achar. E agora, estamos quase, tá? Eu prometo. A gente vai poder concluir. Então a gente está procurando o cardinal da união de I igual a 1 a n dos AI. Né? E isso, a nossa definição diz que é a soma de x pertencendo a E das indicadoras da união. Então seria da união de I igual a 1 a n dos AI. Ok, então temos o cardinal da união de I igual a 1 a n de AI igual, e a gente vai substituir esse termo pelo que a gente achou anteriormente. Então vai ficar a soma de x de x pertencente a E da soma, tá? Então não se assustem, a gente está somando duas vezes, então vai ficar a soma da soma de k igual a 1 a n de menos 1 potência k mais 1, soma, então vezes a soma das combinações de I1 e k das indicadoras, das interseções, então de j igual a 1 a k de a e j. Ok? Não se assustem, tem muitas somas, tá? Vocês percebem que isso daqui, toda essa soma aqui, então isso daqui, ela não depende de x pertencente a E. Então meio que a gente pode jogar essa soma para cá, né? A gente pode meio que inverter elas porque elas não dependem uma da outra, né? A gente não tem aqui não depende de k, aqui não pertence de x, etc. Né? Então a gente vai trocar. Então eu vou passar essa soma para frente, então vai ficar a soma de k igual a 1 a n de menos 1 potência k mais 1, vezes a soma das combinações. E essa soma das combinações eu vou somar x pertencente a E das indicadoras da interseção. Ok? Eu meio que eu passei essa soma para frente porque ela não depende, eles não se dependem. Então eu posso, a soma ela é comutativa, eu posso somar qualquer coisa. Ok? E aqui temos a definição de um cardinal. Né, porque a soma de indicadores, né, de x pertencente a E, é a definição do cardinal. Então temos o cardinal da união de I igual a 1 a n de AI, que é igual a soma de k igual a 1 a n de menos 1 k mais 1, vezes a soma das combinações de k. E essa definição aqui é simplesmente o cardinal da interseção de j igual a 1 a k de a e j.
E isso conclui a nossa prova. Vocês veem que ela não é simples, tá? Mas as funções indicadoras são muito poderosas, eu gosto muito delas porque elas têm operações muito simples, muito elementares e a gente consegue ganhar um tempo muito bom, porque por indução ia ser meio complicado. A indução, como vocês sabem, é mostrar que é verdadeiro até um rank n e mostrar que o rank n mais 1 se mantém. Né? Então a gente tem uma hipótese de indução e nesse caso eu não gosto muito, eu acho que ela se perde muito, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. É uma forma muito importante, principalmente em probabilidade. Principalmente em probabilidade. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado.